E aí nós temos os principais componentes dentro de uma placa-mãe. Tá? O primeiro deles, uma unidade central de processamento. A maioria das placas-mãe não tem processadores soldados. Tá? Tem um slotzinho, um espaçozinho, onde você ergue uma alavanca, encaixa teu processador e abaixa a alavanca. É esse slot que eu pintei aqui. Nesse caso dessa foto, ele está protegido por uma capinha de plástico. Então, como não tem um processador instalado nessa placa-mãe, ele está protegido por uma capinha de plástico. A gente chama esse lugar onde nós instalamos o processador de soquete. Tá? Então, sempre o lugar onde a gente instala o processador é chamado de soquete. Ele fica aqui nessa placa-mãe, tá? Normalmente do ladinho da memória, dos slots de memória RAM. Então, essa placa-mãe tem 4 slots para a memória RAM. Tem 4 lugares para mim colocar pentes de memória RAM nela. Tá? Vocês podem ver que tem duas cores diferentes. Tá? Por quê? Porque essa placa-mãe muito provavelmente suporta uma tecnologia chamada Dual Channel. E aí, se eu instalar os pentes de memória nos slots corretos, ele multiplica a velocidade por 2. Ele, ao invés de utilizar um pente e depois outro pente, quando um pente de memória até encher e depois começar a utilizar outro, ele vai dividir os dados e mandar metade para um e metade para outro, efetivamente dobrando a velocidade. Tá? Então, isso é bem bacana. A maioria das placas-mãe hoje suportam dual channel, triple channel, quatro canais, né? Então, isso é bem fácil da gente ver pela identificação por cores. E aí você dá uma olhadinha no manual da tua placa-mãe para saber em quais slots você instala para ativar essa tecnologia. É importante lembrar que para essa tecnologia funcionar, os pentes de memória têm que ser capacidade igual e velocidade o mais próxima possível. Tá? Então, não adianta eu instalar num slot um pente de 4 GB, no outro slot um pente de 8 GB. Eu vou ficar com 12 GB, eu fico com mais memória. Mas fica mais lento que se eu tivesse 4 aqui e 4 aqui. Não que o computador fique mais lento, mas o acesso à memória fica mais lento. Então eu tenho, talvez, dependendo do que eu execute no meu computador, é melhor eu colocar 2 pentes de 4 GB ao invés de um pente de 8 e um pente de 4. Melhor ainda, óbvio, seria colocar um pente de 8 em cada um. Ou os 4 pentes de 8 GB. Eu vou ficar com 32 GB e vai ser uma quantidade tremenda de memória no meu computador. Tá? Slots de expansão.